mostrar para vocês como é que vocês poderiam negociar melhor ainda aquelas negociações que vocês foram muito bem. E como é que vocês poderiam evitar aquela frustração naquelas negociações que não deram certo. Eu vou dar um modelo mental para você. Esse modelo vai te ajudar a sua vida inteira. Você já usa esse modelo mental inconscientemente. Porque você tem muitas vivências, tem muita experiência. Mas na hora que eu te der o modelo mental, você que já é um bom negociador, esse você vai anotar? Você que já é um bom negociador, você vai disparar na sua competência. Sabe por quê? A negociação é uma habilidade. Eu não posso ensinar você a negociar. Eu posso passar alguns conceitos sobre negociação e dar um modelo para que você tenha em mente para negociar melhor. Mas a sua cultura é sua, a sua habilidade é sua, o relacionamento, a capacidade de se relacionar com o outro também é de você, o vocabulário que você tem, as vivências que você já acumulou, tudo é pessoal. Então a sua competência é a sua competência. O modelo, se você tem mais competência, serve para você tirar mais da sua competência. Quem tem menos competência, que está menos maduro, mais jovem às vezes, claro, vai tirar proveito também, mas com a maturidade o proveito é maior. A negociação tem três palavras, só três, que você precisa guardar para a sua vida inteira para negociar melhor. Informação, tempo e poder. O que é informação? Tudo aquilo que reduz incertezas. É claro que informação é importante, mas é mais importante aquilo que a gente chama de informação relevante. Não é qualquer informação que é importante. Uma pessoa que eu conheci foi vender uma máquina, e a máquina era muito grande, ela era para trabalhar numa empresa, e ela corria nos trilhos assim, de ponta a ponta do galpão. Então, na hora de negociar, ele pergunta para o comprador profissional: seu fulano, qual é o pé direito do galpão? O cara não teve dúvida, falou 5,50. Ele falou, não tem problema, a máquina tem 5,10, então resolvido, tranquilo. A máquina foi transportada com aqueles caminhões de carga pesada, demorou para chegar, quando chegou não entrava no galpão. Porque 5,50 era no ápice. Então a máquina não entrava. O que aconteceu? Faltou uma pergunta relevante. Se o vendedor tivesse perguntado para o comprador assim, seu fulano, o senhor está me dizendo que é 5,50, mas é em toda a extensão do galpão? Então muito cuidado com aquela informação que ela ocupa espaço, mas não é útil. Ela pode ser até importante em algum momento, mas para aquela negociação não é. Então você precisa de informações relevantes para aquela negociação que você vai conduzir agora. Ah, mas o ano passado eu estive lá, o ano passado é outra realidade. A gente às vezes tem uma tendência de pegar informações do passado para usar no presente, não serve. Eu conversei com o cara, ele foi tão legal, mas dessa vez ele estava duro. Ele estava mais duro na negociação porque ele mudou. Ele pode ter mudado, as circunstâncias podem ter mudado, alguém pode ter pressionado, ele pode ter feito uma negociação ruim antes dessa e agora ele está mais temeroso. Muita coisa pode acontecer. E muito cuidado com a informação, porque há informações que não servem para nada. Por exemplo, se alguém fala para você, as vendas caíram 8%, não significa nada isso. Isso é um dado, não é uma informação. Você entende? Que quando alguém fala, a venda caiu 8%, caiu em relação a quê? Para negociação você precisa mais do que informação, você precisa do significado. O que isto significa neste momento? Porque se você falar a mesma coisa em fevereiro, dizendo assim, olha, as vendas caíram 8% em fevereiro, aí o cara fala, comparado com o quê? Com janeiro. Só que ele esqueceu que fevereiro tem 28 e janeiro tem 31. Então aí você começa a ver que um dado não é uma informação. Um dado não é uma informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Você precisa de sabedoria, muitas vezes, para poder tomar as melhores decisões numa negociação. No meio de tantas informações que eu vou colher para uma negociação, qual delas que eu vou usar? Todas serão necessárias? Às vezes nem todas são necessárias.
Mas todas aquelas informações podem te ajudar a ter uma visão de conjunto, não é? A visão de conjunto é uma coisa muito importante para negociar. Quanto mais visão de conjunto, a gente chama visão holística, visão do todo. Quanto mais visão holística você tiver, melhor para você negociar. Perguntaram para o Gasparov, que jogava xadrez, aquele soviético, que era muito bom nisso. Perguntaram para ele assim: fulano, quantas jogadas você imagina quando você tem que mudar uma peça? Ele falou: uma só. Falou: como uma só? Ele disse: melhor. Que se o outro não fizer a melhor, eu ganho o jogo. Claro que num jogo como esse, você fazendo a melhor, você ganha. Mas numa negociação, nem sempre você fazendo a melhor, você ganha. Às vezes você tem que fazer muitas boas para chegar lá no fim. Tá certo? Mesmo porque numa negociação, você pode até fazer uma comparação com um jogo de xadrez. Quando você muda uma peça no jogo de xadrez, você não muda a peça. Você muda toda a configuração do jogo. 50% de tudo que você faz numa negociação de bem feito é usar bem o tempo, usar bem as informações, saber fazer perguntas para ganhar mais informações. Mas tem uma outra coisa muito importante. Além de fazer perguntas, você precisa duvidar das respostas. Porque o outro pode estar blefando, pode estar mentindo, pode estar disfarçando. Bom, então vocês têm o triângulo em cima a informação, na parte de baixo esquerda tem a palavra tempo e na parte da direita você tem a palavra poder. Informação nós já sabemos que é aquilo que reduz incertezas. Quanto mais informação sobre a pessoa, sobre a empresa, sobre o negócio, sobre o mercado, sobre a economia, eu fico mais seguro do que eu vou fazer. Mas na negociação o tempo não tem a ver com o relógio. Na negociação o tempo tem a ver com os movimentos que você faz, com as proposições que você faz, com o quão rápido você é em responder a uma proposta, apresentando uma contraproposta, com o quão seguro você é em não responder a uma provocação. Você percebe? O tempo, muitas vezes, é muito melhor utilizado para quem fala pouco do que quem fala muito. O grande lance é você falar o necessário. Meu pai me ensinou a ser o último a falar numa reunião. O que é o poder na negociação? É informação mais tempo, igual poder. Não é o poder de dobrar a outra pessoa. Não é o poder de você ser melhor do que ele. É o poder de saber influenciar o pensamento do outro para que vocês juntos cheguem a uma decisão conveniente para os dois. Então a pergunta é: o que é negociação? Negociação é utilizar informações, tempo e poder para compatibilizar objetivos das partes. Se você não consegue compatibilizar o objetivo seu com o da outra parte, não houve uma negociação boa. Uma vez um sindicalista disse assim: quando uma das partes sai muito feliz de uma negociação, é porque ela não foi boa. Porque o grande problema da cobrança é que muitas vezes o cara já olha para o outro e fala: pô, você está devendo, cara, você tem que pagar. Já cria uma distância. Então ele chegava com maior dignidade e tal, e a conversa dele era o seguinte: seu fulano, nós temos uma pendência. Olha só, ele não disse o senhor nos deve. Nós temos uma pendência. Eu pensei em duas alternativas que podem ficar bem para o senhor e fica bem para o banco também. Quer dizer, não chamando o cara de devedor, não diminuindo ele como pessoa, lidando com ele de forma natural, cuidando do fato, não das condições do indivíduo. Ele conseguia receber 80% das vezes. E ele apresentava duas alternativas. Na verdade, ele levava 3 alternativas. A terceira era uma combinação dessas duas. É isso que nós chamamos de estratégia. A estratégia é aquilo que você bola antes de sair para ir negociar. Então eu preciso aprender a compatibilizar, ouvir mais, perguntar mais, demonstrar mais interesse. Interesse sincero pelo outro. Então quando você diz nós, você começa a criar uma atmosfera de aceitação no relacionamento. Diga nós e crie uma atmosfera positiva.
o marketing descobriu há 30 anos atrás. Durante décadas, a propaganda sempre quis fazer a cabeça do consumidor. E fez com mensagens, primeiro em cartazes, depois em jornal, depois em rádio, depois em televisão, cinema, todas as mídias que vocês conhecem. E durante décadas, talvez mais de 100 anos, a propaganda só teve um objetivo: persuasão. Convencer a cabeça do consumidor de que aquilo que eles estão oferecendo é bom. Não adianta eu querer fazer a sua cabeça, sabe por quê? A sua cabeça está pronta. O adulto tem a cabeça pronta. Então, ao invés de criar a mensagem para depois tentar fazer a sua cabeça em função da minha mensagem, eu preciso entender a sua cabeça para adequar a mensagem. É muito importante, se você percebe que o cara é uma pessoa conservadora, não adianta você falar para ele assim, não, isso aqui é o mais inovador que tem, é o mais moderno. Ele não quer o mais moderno, ele quer uma coisa que dura. Agora, se a pessoa gosta de coisa de moda, você fala assim, esse aqui é a maior inovação que saiu. Nos Estados Unidos está vendendo que nem água, o cara compra na hora, antes que alguém saia na frente dele. Então, o inovador, ele quer a novidade, o conservador quer manter do jeito que estava. Quando uma pessoa fala com você, ela fala para informar ou fala para te convencer? Ela gosta de expor ou gosta de impor a sua ideia? Depende da atitude da pessoa, você já percebe o estilo dela. Expor uma ideia é diferente de tentar impor uma ideia. Falar para informar é diferente de falar para convencer. Numa negociação, todas as vezes que você quiser falar para convencer, você sairá convencido, porque o outro vai te convencer. E pior, na hora que fica aquela digladiação de ideias, cada um assume a sua posição e ninguém quer abrir mão dela, porque ele se compromete com aquilo que ele já falou. Pode ser até uma besteira, no meio do caminho ele até percebeu que não era muito real, não devia ser assim, ele se comprometeu tanto com a ideia dele, que ele não quer abrir mão mais, ele não quer voltar atrás, é a vaidade. Então, durante a negociação, a coisa mais importante que você pode fazer é se comunicar de maneira predominantemente não competitiva. Se você diz para uma pessoa, o senhor não sabe o que está falando, é competitivo. O senhor está mal informado, é competitivo. Ele pode não saber mesmo, ele pode estar mal informado mesmo, mas eu não posso dizer isso, não devo. Porque a competição não fica em cima do negócio, fica na relação. E aí o outro não fica resistindo às suas propostas, fica resistindo a você. Incluir a opinião do outro numa negociação é muito melhor do que excluir. Tem gente que está o tempo todo querendo excluir o que você fala. Porque quando ele exclui o que você diz, o ego dele cresce. Na verdade, só o ego cresce, a relação diminui. Se eu não te conheço e estou num processo de negociação, se eu disser o seu nome de 5 ou 6 vezes por cada hora, eu melhoro significativamente a minha relação com você. Concordo com o que o senhor disse antes. Você não está concordando com o que ele diz agora, só que você não quer falar. Discordo. Discordo é confrontação. Então você fala assim, concordo com o que o senhor disse antes. Você percebe? Você busca uma concordância para gerar aceitação. Porque tem gente que fala discordo com a maior facilidade, né? Nas entrelinhas ele está dizendo assim, eu sei, o senhor não sabe. Eu sei mais do que o senhor. Agora tem uma coisa, eu vou ensinar o senhor do que eu sei. Algumas dicas então. Primeiro, nunca aceite a primeira oferta numa negociação. Mesmo que ela seja muito boa, você não deve aceitar. Porque o outro está disposto a negociar. Explore o que é significativo para ele. Às vezes uma coisa tem muita importância para você, ou tem pouca importância para o outro, e você não considera isso numa negociação. Mas se tem muita importância para o outro e não é tão importante para você, é moeda de troca. Mas há uma diferença muito clara entre objetivos e propósito. O objetivo é assim, olha, vou fazer esse negócio, eu quero ganhar 10% mais do que eu ganhei no último. Isso é um objetivo. O objetivo é mensurável, facilmente mensurável. O propósito, às vezes, é uma coisa para a vida toda.
Se você disser assim, eu quero ser o melhor negociador da minha empresa, você tem um propósito. Quando você diz quero ganhar 10% a mais, você tem um objetivo. Quando você diz quero ser o melhor negociador, o negociador mais ético da minha empresa, você tem um propósito. Agora, quando você estiver na frente de um outro negociador, o negócio é de alto risco, você se planejou, você está bem preparado, você precisa chegar lá. Você pensa assim, quem se não eu? Quando se não agora? Muito obrigado, bons negócios, boa sorte.